Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que o Senhor nos abençoe nesta noite, mais uma vez, para meditarmos na palavra de Deus, para estudarmos esta palavra bendita, poderosa do Senhor. Creio que todos, sem exceção, na sua casa, possuem uma Bíblia, a palavra de Deus. E certamente nesses dias nós cremos que todos têm sido bem alimentados pela palavra, em poder estudar, em poder meditar, aplicar no seu coração para produzir frutos de uma intimidade com o Senhor, oração, palavra e oração. E certamente grandes coisas acontecem quando o Deus Todo-Poderoso se manifesta diante do seu povo, e o seu povo quebrantado, com o coração aberto, pode meditar, pode estudar, pode ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. E creio, meus amados, que um dos maiores, se não o maior problema que o homem pode enfrentar em toda a sua existência é ser guiado por um direcionamento errado. Decisões precipitadas, decisões imediatas, decisões sem pensar nas consequências. E, infelizmente, sem saber, muitos estão vivendo segundo as suas impressões, segundo os seus próprios sentimentos. Se eu fizer isso, eu vou lucrar nisso. Se eu não fizer, eu não vou lucrar. E as pessoas sempre tomam decisões precipitadas, segundo as suas impressões, e isso certamente redunda, via de regra, em prejuízos e fracassos de proporções desastrosas. Muitos, com a palavra de Deus em casa, com a Bíblia, a palavra de Deus, não dedicam tempo para ler, não dedicam tempo para orar, e através das pressões que este mundo tem passado, este tempo que nós estamos vivendo, as pessoas não param, não refletem na Bíblia a palavra de Deus. Eu quero refletir com os amados irmãos nessa noite. Temos nas quartas-feiras pregado, estudado sobre o livro de Salmos com os irmãos, e hoje eu quero meditar com você no Salmo 119, mas apenas o versículo 105. O Salmo 119, 176 versículos, mas eu quero meditar com você o versículo de número 105 do Salmo 119. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e vamos estar lendo alguns outros textos do Salmo 119, outros textos também. É importante que você possa anotar, que você possa acompanhar, para você meditar e aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, no seu coração. Salmo 119, verso 105, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu vou ler outra vez, se você puder ler comigo na sua casa, vamos juntos fazer essa leitura, Salmo 119, verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que assim seja nesta noite, a partir desta noite na sua vida, que esta palavra seja lâmpada para os seus pés, seja luz para o seu caminho. Possamos a cada dia mais aprender a observar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esta palavra tão rica, tão poderosa. Te agradecemos, ó Deus, porque ela é a palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que nesta noite, ó Deus, seja isso revelado a cada coração, a cada família, a cada pessoa. Pois nós oramos, ó Deus, agradecidos por esta palavra, e falando com o Senhor da palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não sabemos o autor desse Salmo 119. Alguns estudiosos relatam que foram Esdras quem escreveu este Salmo 119, com 176 versículos. É o maior capítulo que existe na Bíblia. E o salmista, certamente, ele não conseguia descrever o quanto a palavra escrita de Deus significava para ele.
Ele não via a Escritura como um fardo ou a ser obedecido, mas era um quebra-cabeça, mas ele via a verdade de Deus como um tesouro para ser amado, aprendido e vivido. É exatamente isso que eu quero que você aplique, que você observe na Bíblia, a palavra de Deus. É um tesouro que há em suas mãos, em sua casa, que você pode amá-lo, você pode aprender e pode viver este livro, a Bíblia, a palavra de Deus, ao seu coração, ao coração da sua família. É interessante que, se você observar alguns textos, quero que você também, se puder acompanhar, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas de homens que falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Que coisa maravilhosa! Que certeza, que convicção ao ler a Bíblia, saber que homens inspirados por Deus, iluminados por Deus, cheios do Espírito Santo, escreveram a Bíblia para que nós pudéssemos ter uma vida conduzida pela palavra do Senhor. Ainda a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ah, meus amados, como nós precisamos valorizar, como nós precisamos reconhecer a Bíblia como palavra de Deus. Como nós precisamos estudar, aplicar a palavra de Deus. Nós conhecemos mais a Deus, conhecemos os seus feitos, conhecemos os seus milagres, sabemos que tudo foi criado por Deus através da sua palavra. Nós sabemos que através da sua palavra, nós cremos no amor de Deus por nós, enviando Jesus Cristo para morrer em seu lugar. Nós cremos que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração, nos conduzindo, nos instruindo para uma caminhada segura, para uma caminhada com a palavra do Senhor, com a direção do Senhor. E, meus amados, portanto, a bênção de Deus está na infalível palavra de Deus. E se você quiser ter luz para construir uma história vitoriosa, construa sobre a palavra de Deus. Homens e mulheres da Bíblia construíram toda a sua jornada, toda a sua Bíblia, através da direção da palavra de Deus. Não poderiam errar, não poderiam ir para a esquerda nem para a direita, mas firmados somente na palavra de Deus. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas quedas, temos as nossas falhas, mas quando nós aplicamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós reconhecemos imediatamente e pedimos perdão ao Senhor. E ela, a sua palavra, nos purifica, sua palavra nos santifica, ela nos enche, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela que revela as grandezas de Deus, ela que nos mostra o caminho que devemos andar, ela que nos aconselha, ela que nos consola, é ela quem nos dá a direção. Que coisa maravilhosa, que coisa linda quando nós podemos pegar a palavra de Deus e saber que ela é a palavra do Senhor falando ao nosso coração. E para isso eu quero trazer algumas lições para nós nesse texto, para ser abençoado por essa palavra. Então seremos abençoados pela infalível palavra de Deus, quando entendemos que ela trata de uma expressão dinâmica da vontade de Deus. No Salmo 105, na parte A do versículo, diz: tua palavra é a palavra de Deus, é uma expressão dinâmica para o nosso viver. Ela não é somente para ser lida dentro da nossa casa ou na escola bíblica dominical, mas ela deve fazer parte no nosso dia a dia. Ela precisa ser dinâmica na sua vida. Ela precisa ser dinâmica nas suas decisões. Ela precisa ser dinâmica no seu caminhar. Reconhecer que Deus fala a cada um de nós. A Bíblia é dinâmica de Deus para nós.
Tê-la como lâmpada para o caminho é ter compromisso de não se apropriar de nenhuma passagem sem analisar o seu sentido e a sua aplicação. E sempre há algo especial de Deus, sempre há uma palavra de Deus para o seu coração, quando nós o buscamos, quando nós compreendemos que a Bíblia é a palavra do Senhor. O que o texto nos ensina aqui é que a nossa vontade, ela deve ser submissa à vontade de Deus. Quem quer acertar na vida, deixa Deus dirigir o seu caminho através da palavra. Essa direção ela deve acontecer de maneira dinâmica e responsável. Se você puder acompanhar aí no mesmo capítulo do Salmo 119, versículos 45 ao 48, diz assim: andarei em liberdade, presta atenção nas ações, nas atitudes que nós precisamos tomar. Versículo 45, andarei em liberdade, pois tenho buscado teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Eu me agradarei dos teus mandamentos que amo. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. A palavra de Deus ela é dinâmica quando ela é aplicada no nosso coração. A palavra de Deus ela se torna dinâmica quando nós meditamos, quando nós reconhecemos que é a palavra de Deus, é que ela nos instrui na nossa direção, quando ela nos instrui o nosso caminho. Quantas vezes nós erramos por não ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nos sentimos desesperançados porque nós não paramos e refletimos na palavra de Deus? Às vezes é muito mais fácil poder ouvir, mas o importante é que você possa ler a palavra de Deus, você pegar a sua Bíblia e trazer ela como algo dinâmico para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu viver. E sempre, quando responder, poder dizer o seguinte: segundo a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Palavra do Senhor, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que consola, palavra que instrui. Por isso ela precisa ser dinâmica na minha vida. Um caminho para ser prosseguido, o caminho está ali, mas a dinâmica é nossa, os passos são nossos, e esse caminho precisa ser iluminado, e esse caminho precisa ser iluminado pela palavra de Deus. Essa luz que vai nos conduzir deve ser somente pela palavra poderosa e bendita do Senhor. Ela tem sido dinâmica na sua vida? A Bíblia, ela está exposta para confrontar o homem. É através dela que eu olho que eu sou pecador, é através dela que eu olho que eu tenho um Salvador, é através dela que eu olho que há uma direção para a minha vida, para a caminhada em todas as áreas da minha vida. Ela nos instrui. Ela precisa ser dinâmica na sua vida. Ela precisa ser dinâmica nos seus passos, na sua caminhada, nas suas decisões. Tomando decisões segundo a palavra de Deus. A dinâmica de Deus na sua vida é algo maravilhoso. A dinâmica da sua palavra no nosso coração é algo que vai transbordar o nosso coração de segurança, de alegria, mesmo nas quedas, mesmo nas fraquezas. Mas a palavra nos alimenta, nos coloca de pé outra vez, nos fortalece, porque é Deus falando ao nosso coração. A segunda lição nós podemos aprender: seremos abençoados, ou serei abençoado pela infalível palavra de Deus, quando entendo que ela é a chave para vencer a falência espiritual. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de falência espiritual. Sabe por quê? Porque estão tirando a palavra de Deus dos cultos. Estão tirando a palavra de Deus. Famílias estão deixando a palavra de Deus de lado. Jovens não estão estudando a palavra de Deus. Adolescentes, crianças, famílias, casais não estudam mais a palavra de Deus. Isto é visível na falência espiritual, no desespero, no pânico, em não saber tomar decisões. E se você observar no texto, no verso 11, que é bastante também conhecido, do Salmo 119, diz: guardei a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Nós sabemos que o pecado ele trouxe para nós separação. Nós sabemos que o pecado trouxe para nós uma falência espiritual. Nós sabemos que o pecado ele nos separa de Deus. Nós sabemos que o pecado ele destrói relacionamentos familiares. Em muitos lares podemos ver nações inteiras numa falência espiritual. Quando não há mais aquela ênfase na palavra, quando a palavra não é dinâmica na nossa vida, quando a palavra ela não é aplicada na nossa vida, há então uma falência, o pecado ele toma conta, o pecado ele vai escurecendo a visão, vai cegando o homem, o pecado vai roubando, vai desviando o homem do caminho verdadeiro, o pecado vai levar o homem a buscar atalhos para a felicidade, o pecado leva o homem a poder buscar ali o seu prazer na carne, o seu prazer neste mundo que jaz no maligno. E nós precisamos, quando nós declaramos falência espiritual, nós precisamos tomar atitude, nós precisamos voltar no primeiro amor, precisamos voltar na palavra, precisamos praticar a palavra, precisamos estudar a palavra. Não há outro meio, não há outra forma. Temos muitos estudiosos, temos teólogos importantes, famosos, inteligentíssimos, mas é a palavra de Deus que nos leva a sair da falência espiritual. É através da palavra de Deus, da dinâmica da palavra de Deus, que vai me confrontar, que vai me tirar do comodismo, que vai me dar luz para o caminho, que vai me iluminar nas minhas decisões, que vai me dar a direção nas minhas escolhas, nas minhas decisões, e sair dessa falência, e poder se alimentar da palavra, poder se fortalecer da palavra, poder olhar pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, ame a sua palavra. Chore diante da palavra, se alimente da palavra, saia dessa falência espiritual, saia desse comodismo. Como eu tenho buscado, como a cada dia eu tenho buscado ao Senhor aproximar mais da palavra. É um desafio a cada dia. Não somos melhores que ninguém, mas é um processo, é oportunidade a cada um de nós que Deus tem nos dado de sair desse comodismo, desse achismo, mas crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a qual nos alimenta, a qual nos fortalece, a qual nos tira da falência espiritual. E nós, meus amados, por isso, há muitas falências dentro de nossas igrejas, nossas famílias, nossas casas, falta da palavra de Deus. O melhor plano de vida está estabelecido na palavra de Deus. Nela encontramos o poder para restaurar caminhos destruídos. Quem não a conhece é vítima de uma religiosidade morta. Torna-se enfraquecido e vulnerável a qualquer investida do inimigo. Fala do que não conhece e vira presa fácil nas tempestades da vida. Acompanhe comigo no Salmo 119, no verso 116. Diz assim: ampara-me conforme a tua palavra, para que eu viva, para que eu avance, para que eu saia da falência espiritual. Ainda no verso 133 do Salmo 119, o salmista dizendo: firma meus passos na tua palavra, para que nenhum pecado tome conta de mim. Olha que coisa maravilhosa. Quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E no versículo 133, firme os meus passos na tua palavra para que nenhum pecado tome conta de mim. Sabe por quê? Porque o coração está cheio da palavra de Deus. Estamos fortalecidos na palavra de Deus. Estamos nos alimentando da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é infalível para nós, para sermos abençoados. Ela é a chave para vencer a nossa falência espiritual e crescer e produzir segundo a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa. Ah, meus amados, como nós precisamos dar ênfase à palavra. Precisamos tomar muitos cuidados, alguns cuidados especiais. Às vezes cânticos, hinos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós ouvimos, se está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos um manual, nós temos uma instrução, nós temos a palavra de Deus para sairmos dessa falência espiritual. A terceira lição nós podemos aprender nesse texto: seremos abençoados, ou serei abençoado pela infalível palavra de Deus, quando entendo que ela é a luz para o meu caminho. No verso 105, na parte final do versículo, diz: e luz para o meu caminho. Muitas pessoas têm a Bíblia guardada lá na estante, outras abertas na cabeceira, na cama, outros em uma mesa com a Bíblia aberta. Em alguns escritórios, alguns hospitais, alguns lugares, nós vemos sempre uma Bíblia aberta, mas a verdadeira luz desta palavra é quando ela é aplicada dia a dia no nosso viver. Luz para o meu caminho. Uma afirmativa muito pessoal para o meu caminho, o ponto de partida das minhas decisões. As dificuldades, as crises, as lutas, muitos culpam que as crises vêm do cônjuge, vêm da família, vêm do governo, vêm do patrão, vêm das coisas que têm acontecido, mas qual o caminho que você está seguindo? O que ilumina o seu caminho? Versículos 97 e o 98 diz assim, no Salmo 119, como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. A palavra de Deus é luz para o seu caminho, para as suas decisões. A palavra de Deus tem iluminado o seu coração nas suas escolhas, nas suas decisões. Nós erramos, sim. Nós falhamos, sim. Mas louvado seja Deus que a Bíblia nos mostra que homens e mulheres da Bíblia falharam. Mas todos, sem exceção, reergueram com a palavra de Deus, voltando a ter uma intimidade com o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra, ela nos ensina, ela nos enriquece, ela nos alimenta, ela nos fortalece. E antes de qualquer escolha, antes de qualquer saída, medite na palavra de Deus. É a palavra de Deus para o seu coração, é o seu alimento, é a oportunidade que você tem de conhecer o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele pode fazer. A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, presta atenção, a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso eu desafio a você a buscar, a ser abençoado pela infalível palavra de Deus ao seu coração. Que ela se torne luz para o seu caminho, que ela ilumine você nas suas decisões, nas suas escolhas, que ela instrua você, que quantas vezes tomamos decisões erradas, mas precisamos também obedecer o tempo de Deus na nossa vida, obedecer se algo não tem andado muito bem na sua vida, é o momento de você avaliar, qual o tempo de Deus para a minha vida? É buscar na sua palavra direção e saber que Ele está no controle e é confiar nas palavras do Senhor. Mas em último lugar, seremos abençoados, ou serei abençoado pela infalível palavra de Deus, quando entendo que ela é a última palavra para a minha vida. Louvado seja Deus. Olha o verso 33 do Salmo 119. Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Que coisa linda! Uma vida produzida, uma vida pautada nas Escrituras até o fim. Uma vida pautada nas Escrituras, nas decisões, nas escolhas
até o fim. Não abrir mão daquilo que Deus fala, daquilo que Deus pede. Lembramos de Abraão, quando Deus diz em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia onde ia. Mas sabe qual foi a garantia de Abraão? Sabe qual foi a segurança de Abraão? Ele foi guiado pela palavra de Deus. Sai da tua terra, da sua parentela, eu te mostrarei. Coisa linda. E Abraão prosseguiu na palavra de Deus. Quando Deus falou a Moisés, falou através de uma sarça ardente, Moisés olhou aquela sarça e viu que aquela sarça não se consumia, ela ardia. E Moisés se aproximou, Deus falou com Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. A palavra de Deus é uma palavra que transforma e precisamos com respeito, precisamos com reverência, precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus e dar toda a atenção e dar o maior possível do tempo para aplicar na sua vida até o fim da sua caminhada. Não abra mão desta palavra, não abra mão desse livro, escrito por homens e mulheres, inspirados por Deus. Não abra mão, você que da sua casa, você que é o chefe da sua casa, você mulher, você filho, a instrução para todos. Para você, marido, de amar a esposa, para você, esposa, de ser submissa ao marido, dos filhos obedecerem os pais, a instrução para os planejamentos, não se precipite ao fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, construir alguma coisa. A Bíblia nos ensina a sentar, a planejar, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, porque quando fazemos precipitadamente, nós não estamos seguindo a palavra de Deus. E nós muitas vezes escandalizamos. Aquilo que poderia ser dinâmica para a vida de outras pessoas, pode ser um empecilho. Não pela palavra de Deus, mas pela vida daqueles que leem e não praticam. Por isso, nesta noite, seja abençoado por esta palavra. Seja enriquecido por esta palavra. Que ela se torne dinâmica na sua vida. Que ela se torne dinâmica nas suas escolhas. Que sejamos alimentados, fortalecidos, enriquecidos, instruídos pela Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar? Antes de orar, quero desafiar a você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Quando pastoreava a primeira igreja batista em Alto da Serra, todos os anos fazíamos uma campanha para que todos lessem a Bíblia toda durante o ano. Eu me lembro de uma senhora, Dona Maria José dos Reis, uma senhorinha de 84 anos, e uma vez ela convidou para ir na sua casa. Ela preparou um banquete, um café para mim, para minha esposa, e ela disse: pastor, tem uma notícia boa para o senhor. Pastor, Dona Maria, qual a notícia? Já li toda a Bíblia e eu já comecei de novo. Louvado seja Deus. Hoje já está na glória. Mas assuma o compromisso de ler a Bíblia, de meditar nela. Eu garanto você, pela palavra, você será abençoado. Você e a sua casa. Nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esta riqueza que o Senhor deixou para nós. A palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por ter inspirado homens e mulheres para passar para nós os seus ensinamentos, nos mostrar a direção certa, o caminho certo e a luz certa para o nosso caminho,
que é a tua palavra. Senhor, que esta palavra se torne dinâmica na minha vida, que esta palavra se torne dinâmica na vida da minha família, que esta palavra se torne dinâmica na vida de cada membro desta igreja. Que esta Bíblia, ó Pai, que esta palavra seja dinâmica na vida dos lares, das famílias desse país e do mundo. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.